de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Do pó eu vim, ao pó eu voltarei, mas meu espírito está ligado ao Rei. Com sangue precioso me comprou, remido estou, e não há nada pra me separar do amor de Jesus pra sempre. Com Ele quero estar, pois meus pecados um alto preço Ele pagou. Ninguém pra Ele é diferente, somos todos filhos, somos iguais, mas nos tornamos diferentes quando obediente à vontade do Pai. Quão grande é o Senhor, que por amor seu Filho à terra enviou. Ninguém pode desse amor me separar, eu que herdeiro do pecado sou. Quão grande é o Senhor, que amou aqueles que o escolheu, e escolheu aqueles que o amou. Por sua graça hoje livre sou. Quão grande é o Senhor. Do pó eu vim, ao pó eu voltarei, mas meu espírito está ligado ao Rei. Com sangue precioso me comprou, remido estou, E não há nada pra me separar do amor de Jesus pra sempre. Com Ele quero estar, pois meus pecados um alto preço Ele pagou. Ninguém pra Ele é diferente, somos todos filhos, somos iguais, mas nos tornamos diferentes quando obediente à vontade do Pai. Quão grande é o Senhor, que por amor seu Filho à terra enviou. Ninguém pode desse amor me separar, eu que herdeiro do pecado sou. Quão grande é o Senhor, que amou aqueles que o escolheu, escolheu aqueles que o amou. Por sua graça hoje livre sou. Quão grande é o Senhor, que por amor seu Filho à terra enviou. Ninguém pode desse amor me separar, eu que herdeiro do pecado sou. Quão grande é o Senhor, que amou aqueles que o escolheu, e escolheu aqueles que o amou. Por sua graça hoje livre sou. Quão grande é o Senhor. Do pó eu vim, ao pó eu voltarei. Oh. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Oh, aleluia, Jesus. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Ele virá. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Ele vem. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Oh, aleluia! Quantos estão esperando o Senhor Jesus? Aplaude e glorifique o nome dEle. Aleluia, meu Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso, recebe a nossa adoração nesta noite, ó Pai. Aleluia, Jesus. Queremos declarar o teu nome, ó Deus, nesta noite. O teu nome que cura, o teu nome que restaura, que renova e que transforma, ó Pai. Aleluia, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Oh, aleluia, canta, igreja. Jesus quer
essa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Oh, aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Oh, aleluia, meu Deus. Declarem pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Vem incendiar. Teu nome Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome Teu nome é vida. destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Oh, aleluia, Jesus. Jesus, quero Oh, declarar Deus teu santo e nome. poderoso, aleluia. Sim, Senhor, sobre toda alma em depressão, Oh, aleluia, Jesus. ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Clamo esse nome, nome poderoso, nome poderoso, nome sobre todo nome. Nada existe ao nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome
sol. A terra se cala para lhe escutar. E pelo seu nome ele chama cada estrela. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é Deus, Ele é grande. Meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça. Meu Deus é grande, resplandecente estrela da manhã. Meu Deus é grande, Alfa e Ômega. Meu Deus é grande, princípio e o fim. Meu Deus é grande, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é Deus, Ele é grande. Meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem à sua imagem e semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz. Para o perdido Ele é Jesus. Grande, meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. Meu Deus é grande. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja mais uma vez na paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria que pedir à igreja para se colocar sobre os pés. Nós estaremos agora fazendo um momento muito importante, que também é um ato de adoração, amém? Nós vamos fazer um momento da generosidade, que é um momento de você adorar ao Senhor,
através do seu dízimo e da sua oferta. Mas antes que você oferte, eu gostaria de deixar uma breve leitura com os irmãos que se encontra em Provérbios no capítulo 3. Provérbios capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor, que é bem autoexplicativa, vai nos mostrar Salomão expressando ensinamentos valiosos para a nossa vida, principalmente sobre o ato de adoração. Para quem não sabe, adoração é um estilo de vida, é a forma em que você glorifica a Deus, como você glorifica a Deus na sua casa, como você glorifica a Deus no seu trabalho, como você glorifica a Deus na sua igreja e como você glorifica a Deus através do teu dízimo e honra a Deus também através do dízimo e das ofertas, amém? Provérbios 3 vai nos dizer: meu filho, não se esqueça da minha instrução, guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-o ao redor do pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal, e isto dará saúde e vigor ao teu corpo. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Como eu disse, é uma palavra autoexplicativa. Salomão está expressando, dizendo: obedeça aos meus mandamentos, mas mantenha o teu coração em entendimento reto diante da minha presença, e todas as coisas na sua vida serão prósperas. A tua casa será próspera, o teu celeiro será cheio, e haverá no teu coração entendimento, não pela tua própria sabedoria, mas pela sabedoria que vem do próprio Deus. Amém? Então eu quero te dizer que neste momento que você vai ofertar, oferte consciente na presença de Deus, que você está adorando a Ele, você está honrando o nome dEle, e você está agindo em entendimento, não pelo teu conselho, mas pelo conselho de Deus, amém? Pegue nas suas mãos a tua oferta agora. Eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor Jesus, neste momento nós apresentamos mais uma vez diante da tua presença, Pai. Nós rendemos louvores e adoração aqui neste lugar, e agora nós queremos te adorar, Pai, com oferta agradável e suave, Pai, que é a nossa oferta, Pai. Queremos honrar o teu santo nome, entregando os nossos dízimos, Pai, como obediência e honra ao teu nome, Pai. Que o Senhor continue, meu Deus, prosperando, Pai, todas as áreas da vida da tua igreja, Pai. Que o Senhor continue, meu Deus, abrindo as portas em direção aos teus filhos, Pai. Que os nossos celeiros, Pai, sejam, meu Deus, preenchidos da tua graça e da tua provisão, Jesus. Que nós possamos ver todos os dias, Pai, o mover do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, eu oro também, Pai, aos irmãos que hoje não podem ofertar, não podem entregar o dízimo na tua casa, Pai. Que o Senhor venha escancarar as portas dos céus, Pai, em direção a essa igreja, em direção aos irmãos que precisam de uma oportunidade de trabalho, Pai. Honra também os empresários desta casa, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha prosperá-los, Pai. Porque nós sabemos que cada um aqui contribui, meu Deus, para um bem maior, que é o reino dos céus, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que cada um aqui está contribuindo e semeando em uma terra fértil e abençoada, que é esta igreja, Pai. Continue multiplicando e abençoando na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As minhas lamparinas estão acesas. Adore, igreja. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta.
bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Adora, igreja. Declara isso. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te... Aquele que está esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. As minhas lamparinas Estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você Vou abrir, pra você sim, Senhor. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. E Maranata, e Maranata. Somos a geração do arrebatamento. A nossa vida cristã tem que declarar Maranata. Seremos um testemunho vivo do Evangelho. Sim. Tem fogo nos olhos. Adora, igreja. Meu noivo, Mais forte, vai. Pode morar aqui. e tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. E meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui e pode morar aqui. Sim, Senhor. Só a igreja. Só a igreja. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata. E Maranata. Aplauda o Senhor Jesus.
Mateus capítulo 12, a partir do versículo de número 22. Enquanto vocês encontram aí, irmãos, como o pastor bem disse, nós estamos ali na sede, nós estamos responsáveis também pelo departamento de missões. E agora em março, do dia 24 ao 29 de março, se eu não me engano, nós estaremos numa cidadezinha em Piauí chamada Caivaras, alguma coisa assim a cidade. E a cidade tem aproximadamente 3 mil a 4 mil habitantes. E nós estaremos lá uma semana de evangelismo, de ação social nessa cidade lá. Nós vamos estar com o Edson Teixeira, que é um missionário que nós estamos em parceria com ele no Paquistão e Moçambique, onde nós adotamos crianças. Quem esteve aqui da outra vez que eu vim, nós até passamos um vídeo mostrando as crianças e o trabalho que nós temos no Paquistão no Paquistão e Afeganistão. E nós adotamos crianças lá e nós vamos estar com esse missionário lá nessa cidadezinha. Tem mais ou menos 4 mil habitantes. E nós vamos estar lá uma semana de evangelismo e ação social. Nós queremos levar pelo menos 1.000 cestas básicas para entregar nessa cidade lá. E fazer uma arrastão no evangelismo mesmo, apresentar Jesus para essa cidade lá. E aí eu fiquei sabendo ontem, que conversando com o Edson Teixeira, que por essa troca de prefeito, me parece que o prefeito impediu da gente estar nessa cidade lá. Então ele perdeu uma grande chance de ser abençoado. Aí nós vamos numa cidade 30 quilômetros depois dessa cidade de Caivaras, nós estaremos lá. E ele, pelo que eu entendi, ele proibiu a gente estar lá. Está tudo bem por isso. A Bíblia diz, você chegou numa cidade, não permitiu, você bate a poeirinha do pé e vai para outro lugar. E é o que nós vamos fazer. Eu acho que ele perdeu uma grande chance, uma grande oportunidade. Mas ele vai ouvir falar do que Deus vai fazer 30 quilômetros para frente. Tenho certeza que ele vai ouvir falar. E ele vai pedir para a gente voltar lá. E nós vamos voltar lá, irmão. E nós vamos voltar lá. Se alguém quiser ir com a gente, até então nós vamos de carro. Se precisar ir de van, nós vamos de van. Tá bom? O nosso instituto tem uma van. Se precisar ir de van, se alguém quiser ir, nós vamos. Não tem problema. Procura a gente vai. Leve a van. Mas se você não puder ir também, as cestas básicas elas estão no valor de R$70. Se você quiser contribuir, ajudar, para a gente chegar no número de 1.000 cestas básicas para entregar nessa cidade lá. Por isso que eu acho que o prefeito perdeu também, né? Pela ação social, vai entregar 1.000 cestas básicas. Só as cestas básicas vão ser 1.000 cestas. Se você quiser participar de alguma forma, ou ir, ou contribuir, orar, o jeito que você quiser fazer parte, faça parte. Mas eu tenho certeza que vai ser uma semana de muita bênção. Vai ser a semana que antecede mesmo o Congresso de Jovens. O evangelismo vai ser de segunda a sábado. Nós vamos sair lá segunda-feira de manhã, para a gente pegar parte do Congresso de Jovens aqui, né? Não vou ter como pegar todos os dias, mas nós vamos sair um dia antes para a gente poder também participar desse grande evento que nós vamos ter aqui, que todos vocês estão sabendo. Mas se você quiser participar de alguma forma, fique à vontade, tá bom? Vai ser de grande valia ter você, de qualquer jeito, tendo você lá, nós vamos ficar muito felizes com isso. Versículo 22, capítulo 12, que diz o seguinte: depois disso, levaram o endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem o expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão um juízo sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte, levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. E aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. E por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado,
mas quem falar contra o Espírito não será perdoado, e nem nesta era, e nem a era que há por vir. Considerem uma árvore boa que dá bom fruto, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração, e o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absorvidos, e também pelas suas palavras vocês também serão condenados. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e glorificar o teu nome e agradecer o Senhor pela bondade eterna e pela misericórdia do Senhor, Pai. A nossa oração, ó Deus, é que o teu Espírito ministre no nosso coração aqui nessa noite. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor está aqui, eu não tenho dúvida disso. A tua presença está aqui, então ministre fortemente nos nossos corações, ao ponto de que nenhum saia daqui da mesma forma que entrou, Pai. A minha oração é de que se alguém aqui entrou perturbado, angustiado, que o Senhor traga o alívio aqui nessa noite. Mas se alguém aqui entrou confortado, que o Senhor faça sair daqui perturbado e com a consciência, não pesada, mas com a consciência refletindo naquilo que o Senhor ensinou nesses textos aqui e que o Senhor quis transmitir para nós nesses textos. Aquele que entrou perturbado, conforte, mas aquele que entrou confortável, o Senhor perturbe agora, enquanto a tua palavra está sendo ministrada. Eu oro e peço ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória e louvor do teu nome, traga um impacto no nosso coração, para que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Pai. Faça isso para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, eu agradeço por isso. Faça isso, eu acho importante isso, porque tanto a fé quanto a incredulidade, ela vem por aquilo que você está ouvindo. E aquilo que nós ouvimos faz uma grande diferença, muita diferença. Quem aqui tem mais de 37 anos? Levanta a mão, quem tem mais de 37? Quem aqui teve dificuldade em chupar manga e tomar leite? Junto, quem aqui teve dificuldade? Passava mal, né? Você já passou mal chupando manga e tomando leite? Mas você já passou mal de ter ouvido isso da sua mãe e do seu pai. É verdade? Chupar manga e tomar leite faz mal? E por que nós ficamos muitos anos sem chupar manga e tomar leite? Está vendo o que nós ouvimos faz uma grande diferença para nós, sendo verdade ou mentira? Tanto verdade quanto mentira, depende do tanto que nós nos alimentamos ou o quanto nós ouvimos, ele se torna verdade, mesmo não sendo verdade. Por exemplo, quem aqui já viu que se tiver em algum lugar, ouviu... Esses acima de 37 anos já ouviu isso. A chinela cair virada, a mãe morre. Quem já ouviu isso? Já ouviu. Quem já pulou de um pé de goiaba assim louco, porque a chinela caiu e caiu virada assim. Eu já quase quebrei a perna várias vezes. E várias vezes a chinela virou. E graças a Deus até hoje minha mãe não morreu. É verdade isso? Mas por que nós fizemos como fosse verdade? O quanto nós ouvimos. Então cuidado, aquilo que você ouve, ele pode tanto acrescentar a sua fé, quanto acrescentar a sua incredulidade também. Então, cuidado com aquilo que você está ouvindo, cuidado com aquilo que você está vendo, porque aquilo que é mentira, tanto ouvir passa a ser verdade, mesmo não sendo verdade. Tá? E aí nós alimentamos muito mais de mentira do que de verdade, do que coisas que são verdade. Por isso que o nosso coração está acima. Por isso que um culto uma vez por semana não é suficiente para a palavra tomar o nosso coração. Não é. Não é suficiente, porque a gente passa a semana inteira ouvindo o que não deve, vendo o que não deve, falando o que não deve, achando que vai chegar domingo à noite num culto, a palavra vai frutificar no seu coração. Não vai frutificar no seu coração. Não vai. Porque quando ela vai para o nosso coração, ela não vai ter lugar para dar fruto. Porque nós alimentamos a semana inteira que chupar manga e tomar leite faz mal. De que a chinela cair virada, a mãe morre. De que passar debaixo de uma escada numa sexta-feira 13 dá azar. E a gente cresce com essas coisas, fora outras que eu não estou lembrando, que eu já estou com 41. Algumas coisas eu já não lembro mais. Mas a gente ouviu tanto que passou a ser verdade, mesmo sendo verdade. Então, cuidado com aquilo que você está ouvindo, quem você está ouvindo, o que você fala, o que você alimenta no seu coração, porque até as mentiras passam a ser verdade quando nós alimentamos demais dela. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que Jesus vai lá
e cura um endemoniado, liberta um endemoniado. Contextualizando, nessa época aqui havia muito exorcismo. E aí, olhando para esse texto, esse endemoniado é levado até Jesus, Jesus liberta esse endemoniado. Eu vou andar um pouquinho rápido para chegar onde eu quero aplicar hoje, o texto que eu quero aplicar, a parte que eu quero aplicar na nossa vida. E aí Jesus vai e liberta esse endemoniado, e as pessoas ficam admiradas com o que Jesus está fazendo. Eles olham e falam: será que esse realmente não é o filho de Davi? Porque Isaías já profetizava dizendo que a vinda do Messias seria quando ele abrisse os olhos do cego. Então todos os cegos que começavam a enxergar nessa época, depois que Isaías profetizou dizendo que a era do Messias ou a vinda do Messias se daria com o abrir dos olhos, os cegos voltariam a enxergar, ou os cegos enxergariam. Então todos os cegos que voltavam a enxergar, para eles era a volta ou a era do Messias. E é justamente o que está acontecendo aqui. Os cegos começaram a enxergar, e muitos que estavam presenciando isso olhavam e diziam: será que esse realmente não é o filho de Davi, o Messias, aquele que iria de vir? E está vendo esse questionamento, esse olhar dentro desse contexto aqui. Mas aí sempre tem aqueles abençoados, e aqueles abençoados que estão fazendo parte aqui é os fariseus. E os fariseus só pensam, os fariseus nem falam, os fariseus pensam, e os fariseus estão dizendo assim: ele está expulsando os demônios com Beelzebu. E aí Jesus usa esse contexto para trazer um ensinamento, não para eles, mas eu acho que foi justamente para trazer um ensinamento a nós. Jesus olha e percebendo o pensamento dos fariseus, Jesus traz uma resposta para os fariseus, trazendo uma divisão. O contexto, ou o texto que Jesus vai usar para ensinar quem estava ali perto, e eu acho que principalmente para ensinar a nós, porque eu acho que, por que eu falo a nós? Porque eu acho que nunca houve uma geração como a nossa. Eu sei, eu já estudei a história da igreja, e toda geração acha que a geração dele é a pior. E não diferente desses outros, nós achamos que a nossa geração é a pior. Então a gente vai olhar e fala: nossa, mas os jovens de hoje, os crentes de hoje, as igrejas de hoje, toda geração fala a mesma coisa, irmão. Não muda nada. E a geração dos nossos filhos vai falar a mesma coisa. Nossa, que geração ruim, que geração difícil. Toda geração fala isso. Não diferente deles, eu não posso ficar para trás deles. Eu acho que a nossa geração é a pior, né? Para não ficar diferente dos outros, né? Mas eu acho que a nossa geração é a pior, porque eu acho que nunca houve na história crentes fazendo um papel que nem o diabo faz no reino dele. Talvez nunca houve na história uma geração de que os crentes fazem mais do que nem o diabo tem coragem de fazer entre os demônios. E o que o diabo não tem coragem de fazer no meio dos demônios? Isso aqui que Jesus está falando. Nem o diabo tem coragem de fazer aquilo que nós fazemos. Porque, irmãos, eu desconheço outra ferramenta tão poderosa para enfraquecer uma igreja, para enfraquecer uma casa, para enfraquecer uma família, do que esse contexto que Jesus está transmitindo. Eu desconheço. Falta de oração não tem tanto poder como isso aqui. Não dizimar, não ofertar, não tem tanto poder quanto isso aqui. Vir nos cultos aos domingos só aos domingos não tem tanto poder quanto isso aqui. Eu desconheço outra ferramenta tão poderosa que é capaz de acabar ou enfraquecer uma igreja, enfraquecer um reino, enfraquecer famílias, enfraquecer amizades, do que esse ponto aqui que Jesus está transmitindo. Eu nunca vi na história, eu tenho 22 anos de convertido ao Evangelho, eu nunca vi na história como nós estamos vivendo hoje. De que se eu aparecer na mídia hoje, pregando isso que eu estou falando, vai aparecer pelo menos 1000 pessoas criticando, fazendo aquilo que o diabo não tem coragem de fazer no reino. Eu desconheço, irmãos, uma ferramenta tão poderosa que é capaz de enfraquecer uma igreja. E que o diabo tem feito isso através de nós. E que aos poucos nós estamos enfraquecendo uns aos outros. Para tirar por base disso, dificilmente nós como cristãos reunimos
como crente, 4, 5, 6, 7 crentes, dificilmente a gente despede um dos outros sem falar mal de alguém. Aqui não acontece isso não, irmão, só lá na sede, graças a Deus. Aqui não acontece isso. Aqui quando os crentes reúnem, faz aquilo que Paulo fala. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, cantando salmos uns aos outros. Os crentes aqui quando reúnem, faz aquilo que Paulo fala. Não faz aquilo que nem o diabo tem coragem de fazer. Porque o que nós fazemos hoje, nem o diabo tem coragem de fazer no inferno. É duro, né, irmão? Está gravando não, né, pastor? Porque senão ninguém mais vai vir aqui. Porque o que o diabo está falando aqui, o que Jesus está dizendo aqui, o ensinamento que Jesus está trazendo aqui é: um reino dividido não prevalece. Não prevalece. E eu tenho certeza, irmãos, que 10% dos irmãos que estão aqui, quando ir embora, vai falar mal de mim ainda. Sabe por quê? Porque nós fazemos aquilo que nem o diabo tem coragem de fazer. Ele nos usa para fazer. Porque ele sabe que se ele fizer isso, o inferno não tem poder. Jesus olha para aqueles fariseus e fala assim: como pode eu estar expulsando os demônios com a autoridade do Beelzebul? É possível uma casa, um reino dividido prevalecer? Tem possibilidade de um reino dividido prevalecer? E ele começa a contar a história. E ele fala: uma casa, uma família, uma igreja, amigos, não prevalece se estiver dividido. O que os fariseus olham para Jesus e falam: só pode. O que ele fez aí agora só pode ser vindo com a autoridade do Beelzebul, ou seja, os demônios deu autoridade para ele. Ele olha e fala: como pode? Você acha que é possível um reino dividido prevalecer? Eu vou fazer agora, em abril, 19 anos de casado. Se eu olho para trás e vejo a história, eu vejo que em todos os momentos que eu e minha esposa estávamos alinhados, todas as vezes. Às vezes não tinha dinheiro, às vezes não tinha possibilidade em nossa volta daquilo acontecer, mas todas as vezes que nós concordamos, todas as vezes deu certo. Mas todas as vezes que tinha dinheiro, a nossa volta havia possibilidade, mas nós discordamos, não foi possível acontecer. Todas as vezes. Mas aquelas vezes que não tinha dinheiro, que não tinha possibilidade, que não tinha, humanamente, era impossível acontecer. Quando nós alinhamos, as coisas começaram a dar certo, ainda que em nossa volta não tinha nenhuma possibilidade de dar certo. Nenhuma. Mas eu me lembro também de vezes que em nossa volta havia todas as possibilidades de dar certo. Mas nós não nos concordamos. E mesmo em nossa volta, sendo tudo favorável, não deu certo. Porque nós discordamos. Então todas as vezes, irmãos, que nós reunimos, e ao invés de nós falarmos e cantarmos salmos, mas nós estamos Você já viu que hoje a gente tem tanta inveja, irmãos, que se chegar alguém em mim e falar assim, você chegar e falar: rapaz, você viu tanto que o pastor Lindomar é uma benção? Eu falo: é uma benção, rapaz, mas você já viu que ele também tem esse defeito aqui? Dificilmente a gente consegue ver só, o lado positivo de alguém. A gente precisa apontar o lado negativo de alguém. Agora você imagine você admira o pastor Lindomar, estou pegando ele como exemplo porque é o pastor dessa igreja, é meu amigo e não vai escandalizar e não vai ficar bravo comigo e vai me chamar para pregar de novo, eu acho, né? Mas tá tudo bem, se não chamar. Tá tudo bem não. Mas vamos supor que todos vocês aqui admiram o pastor Lindomar, mas eu começo a semear todo mundo que chegar em mim começar a elogiar o pastor Lindomar e eu, não, realmente, ele tem mais. Vocês já viram isso aqui? Porque os nossos olhos começam a enxergar as coisas a partir daquilo que nós estamos ouvindo do outro. Por isso que a Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, que parece que a gente enxerga com os olhos. Enxerga com os olhos, obviamente, né? Mas a influência daquilo que nós ouvimos nos faz enxergar a partir daquilo que nós estamos ouvindo. Então, por exemplo, vamos supor que ninguém está percebendo, vamos supor aqui, vou falar porque vai pintar, né? Mas ninguém está percebendo aquela tinta ali, por exemplo, ela caindo ali o reboco. Ninguém está observando. Mas se eu começar a falar, todo mundo vai começar a olhar. É assim que funciona o nosso cérebro, irmão.
E aí está todo mundo admirando o pastor Lindomar. E aí eu vou e começo a apontar alguns pontos negativos do pastor Lindomar. Aí você vai deixar de olhar o lado positivo e vai começar a só olhar o lado negativo do pastor Lindomar. E aí o que vai acontecer? Todo mundo aqui o admirava, o respeitava, e o respeito vai começar a acabar. E aí vai enfraquecendo. Nós vamos enfraquecendo. Aí você vai falar para 2 ou 3 pessoas. E as 2 ou 3 pessoas que ouviu vai falar para mais 2 ou 3 pessoas. Daqui a pouco, o que vai acontecer com essa igreja? Aí nós estamos fazendo aquilo que o diabo não tem coragem de fazer no inferno, porque ele sabe que se ele fizer no inferno, os demônios vão ficar endemoniados. E um vai brigar. Por isso que eu falei para vocês que nós estamos fazendo coisas que nem o diabo tem coragem. E aí, ao invés de vocês continuarem olhando para o lado positivo do pastor Lindomar, vocês vão começar a olhar o lado negativo do pastor Lindomar. E aí vocês olham o lado negativo, você vai enfraquecendo na fé, porque é isso que vai acontecendo. E daqui a pouco, o que vai acontecer com essa igreja? A hora que o pastor Lindomar chegar na igreja, vocês não vão olhar mais ele com um olhar de admiração, ou com o respeito que vocês olham, vocês vão olhar e vocês vão passar a observar o lado negativo dele. Rapaz, bem que o Wendel falou mesmo, hein? E aí você imagina, eu estou falando dele, agora nós começamos a fazer isso uns com os outros. Aí 5 reúne na casa de um irmão e aí começa a falar de outra irmã da igreja. E aí os 5 que reúne na casa do outro irmão começa a falar dos outros irmãos que moram em outro lugar. Aí 5 reúne na casa do pastor Flávio e aí eles vão começar a falar desses 5 que está reunindo lá na casa do Davi. Aí daqui a pouco o que vai acontecer? Um vai olhar um para o outro e vai dizer, rapaz, o pastor Flávio é assim, o Davi é assim, o Lindomar é assim, aquele é assim, o Juninho é assim. E aí o que vai acontecendo, irmãos? Daqui a pouco todo mundo desanimado, todo mundo sem fé, sem esperança, saem da igreja e convida outros para saírem juntos. E daqui a pouco aquele reino que era unido, que as coisas aconteciam. Por que Deus vai fazer isso lá na Torre de Babel? E eles percebem que mesmo que era o mal, aquele povo estava unido. E eu preciso dividir isso, essa língua. Sabe, queridos, nós precisamos entender que se nem o inferno faz isso, o diabo sabe o resultado que a divisão traz. E é por isso que quando nós vamos para Provérbios, tem algumas coisas que Deus aborrece, mas tem uma coisa que Deus abomina. O que Deus abomina? Aquele que coloca contenda uns com os outros. Deus aborrece de um punhado de coisas, mas tem uma coisa que é abominável diante de Deus: aquele que coloca contenda entre os irmãos. Deus aborrece, mas essa específica Deus abomina. Eu sei que é um desafio para nós. Você acha que eu não luto contra isso? Eu reúno com crente quase todos os dias, irmão. E a minha luta é tentar despedir daquele irmão ou daquele casal sem falar mal de ninguém, porque está tão natural e tão comum a gente reunir e falar mal de alguém, que parece que se a gente reunir e não falar mal de ninguém, é como antigamente a gente reunia e não orava. Você lembra quando a gente reunia e a gente despedia sem orar? A gente falava assim, faltou alguma coisa. Aí eu já tive vezes que eu mandei mensagem, irmão, desculpa, a gente despediu e a gente não orou. Agora eu estou quase mandando mensagem quando a gente despede, falo, irmão, desculpa, eu esqueci de falar mal de alguém para você, porque ficou tão... Assim como a oração fazia parte da reunião dos crentes, falar mal dos outros faz parte da reunião dos crentes hoje. E não tem nada que enfraquece uma igreja do que esses comportamentos. Porque quem está falando é Jesus dizendo, não tem reino que prevalece se esse reino estiver dividido. É Jesus que está dizendo. E Jesus está dizendo para um pensamento dos fariseus, porque era um pensamento deles na época, e porque havia muito exorcismo naquele momento, e naquele contexto, contextualizando, e era justamente esse pensamento, e Jesus responde para eles de um pensamento que eles mesmos sabem.
E Jesus está fazendo uma pergunta para eles, dizendo assim, a forma que Jesus expressa para eles, segundo William Barclay, Jesus está dizendo assim, mas vocês não sabem que o reino dividido não prevalece? Jesus está fazendo uma pergunta para eles, porque Jesus sabe que eles sabem disso. Dizendo assim, vocês estão me acusando de uma coisa que vocês mesmos sabem que não dá certo. Jesus está usando o conhecimento deles contra eles, dizendo assim, vocês sabem que o reino dividido não prevalece. Porque Jesus faz uma pergunta para eles. E a pergunta que Jesus faz para eles é, vocês não sabem que o reino dividido não prevalece? Jesus está usando aquilo que ele sabe para nos ensinar, dizendo que é impossível isso. O reino dividido não prevalece. E não existe, irmãos, eu desconheço outra ferramenta hoje tão eficaz para enfraquecer um lugar do que reunir e começar a falar dos outros. Do que reunir e começar a fazer divisão do reino. Aquilo que nem o diabo faz, porque ele sabe o poder que isso tem. E é a ferramenta que nós mais temos usado. Se eu fazer uma pergunta para você hoje, de quantas pessoas você falou mal essa semana, provavelmente você vai perder as contas. Mas se eu perguntar para você quantas pessoas você conseguiu fazer ponte durante essa semana, a gente consegue contar nos dedos. A gente consegue contar nos dedos. Mas a gente consegue destruir a vida das pessoas. A gente consegue degrinir a vida, a imagem das pessoas. A gente consegue falar mal das pessoas. E o que mais tem hoje na reunião de nós cristãos, se você parar para pensar nisso, quais são as palavras que mais tem quando você reúne com crente? É que a gente não consegue despedir das pessoas sem degrinir a imagem de alguém. A gente não consegue despedir, a gente não consegue sair da casa das pessoas sem falar mal de alguém. A gente precisa falar. Se a gente não falar, a gente não sai bem. E Jesus está dizendo, não existe reino que prevalece. O inferno é tão organizado que eles não falam mal deles. Seu demônio, você fez... Eles não falam mal deles, mas a gente fala dos crentes. Mas esse crente, mas esse irmão, mas essa irmã, mas o filho desse irmão. Aquilo que o diabo não faz entre os demônios, nós fazemos entre os irmãos. E eu tenho certeza que pessoas vão falar que eu usei palavra pesada no púlpito. Deus me livre alguém falar daquele jeito no púlpito. Não tem problema não, irmão. Mas desde o dia que o pastor Lindomar me chamou, já tem 2 semanas que essa palavra tem queimado no meu coração. E aonde eu tenho passado, eu tenho tentado fazer isso. Mas como é difícil ficar sem falar mal dos crentes. Como é difícil ficar sem falar da roupa do irmão, do louvor que nós ouvimos no culto. E com isso, além de nós enfraquecermos a nossa fé, nós estamos enfraquecendo a fé de outras pessoas. Porque nem todo mundo consegue ouvir isso. Nem todo mundo consegue ouvir o defeito do outro, as fraquezas do outro. E aí eu anotei algumas coisas aqui, que eu fiquei pensando, e trazendo aquilo que Jesus falou, ele disse, eu coloquei, olha, qualquer lugar começa a perder força quando começa essa divisão. Qualquer lugar, irmãos, por mais, eu já participei de lugares assim, por exemplo, já participei de lugares assim que assim as coisas aconteciam numa facilidade, mas quando as sementes começaram a ser semeadas, aquilo que funcionava muito bem, deixaram de funcionar. Deixaram de acontecer como acontecia. Eu coloquei, a divisão é tão eficaz que nem Satanás aceita no seu reino.
A ferramenta é tão poderosa que nem o diabo aceita. Ele disse, nós vamos fazer isso no meio das pessoas, mas no nosso meio não. Mas no meio das pessoas nós vamos fazer. Eu coloquei aqui uma estratégia silenciosa que Satanás tem usado no meio do povo de Deus. É a divisão. Como irmão, e essas coisas estão entrando tão devagar. Se você vê hoje redes sociais, e quando você vai ver, hoje, graças a Deus que a gente tem um pastor Lindomar para pregar, para a gente ouvir. Porque se você ouve, dificilmente se ouvir uma mensagem nas redes sociais hoje, sem o pregador ter que queimar outro pregador. Não tem como, ele precisa terminar a mensagem falando mal de alguém. Porque se ele não terminar a mensagem sem falar mal de alguém, parece que ele não... Olha eu falando mal, tá vendo? Tá vendo? Mas precisa concluir falando mal de alguém. Não tem jeito. Vou parar, que senão agora eu tô... Eu coloquei praticamente todas as vezes que os cristãos se reúnem, em algum momento, nós precisamos falar mal de alguém. Enfraquecemos uns aos outros quando nós começamos a falar uns dos outros. Você sabia que na Bíblia tem 365 vezes uns com os outros? Orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, confessai uns aos outros. 365 vezes. Eu acho que tem alguma coisa uns com os outros. Tem não, irmão? Porque 365 vezes é muita coincidência. E como que o cristão não acredita em coincidência? Eu acho que Deus quer nos ensinar alguma coisa. A gente não lê mais nada, mas todo dia lê uns com os outros. Tem alguma coisa. É orar, é confessar, é suportar, é amar. Uns com os outros. 370, tem alguma coisa, irmão. Mas não fala fofocar uns aos outros, queimar uns aos outros. Não tem nada disso, irmão. Mas tem orar uns pelos outros, suportar uns aos outros. A resposta de Jesus para os fariseus é: se realmente eu estou expulsando os demônios por Beelzebu, logo esse reino vai desfazer. O que Jesus está dizendo para eles é: tá, então se eu estou expulsando com a autoridade do Beelzebu, já esse reino vai passar, ué. E passou-se 2000 anos e o reino não passou, ou seja, o reino das trevas não está dividido. Aí eu coloquei para não esquecer, né? Que eu preciso falar dos crentes, né, irmão? Olhando esse contexto, nós fazemos coisas que nem Satanás tem coragem de fazer no seu reino. Você parou para pensar nisso, irmão? Você já viu um demônio falando do outro? Que a gente já participou de algum lugar onde tinha mais de 2 endemoniados, já? Você viu algum falando mal do outro demônio? Mas você já viu 2 crentes reunidos falando um do outro? Mas 2 demônios no mesmo lugar não falam do um do outro, não. Mas os crentes falam. E eu falando dos crentes, né? Eu estou mentindo, irmão? Pode falar. Se vocês quiserem que eu não venha aqui mais, só falar para o pastor Lindomar. Fala mal de mim para ele. Ele não faz, ele faz isso no nosso meio porque ele sabe que é uma arma poderosa para enfraquecer o reino. Você quer ver essa igreja fraca? É quando os irmãos reúnem e começam a falar uns dos outros. Ele sabe que a única forma de enfraquecer hoje, no nosso contexto hoje, uma forma de enfraquecer um lugar, de enfraquecer uma igreja, é quando os irmãos reúnem e começam a falar uns dos outros. E olha que ele sabe fazer isso muito bem. E ele faz isso muito bem. Você já não teve pessoas que você admirava e você deixou de admirar depois que você ouviu dessa pessoa, de uma outra pessoa, que você não sabe nem que é verdade, se é verdade ou não? Já aconteceu isso com você? Que você deixou de admirar alguém que você admirava tanto, mas você deixou de admirar porque uma outra pessoa falou dessa pessoa para você. Você até enfraqueceu na fé.
Põe isso na cabeça, irmãos. Não existe uma ferramenta tão poderosa hoje para enfraquecer um local, para enfraquecer uma igreja, do que você reunir um crente, principalmente do mesmo lugar, e começar a falar uns dos outros. Não tem. E eu luto para não ser essa ferramenta. Porque como dá vontade de falar de crente, e a gente tem motivo para falar de crente, não tem? E os crentes têm motivo para falar da gente, não tem? Porque nós dá motivo para isso, irmão. Como nós damos motivo para as pessoas falarem, e como os crentes dão motivo, irmão, para a gente falar deles. Pelo amor de Deus, como dá motivo? Dá ou não dá, irmão? A gente dá motivo na empresa, a gente dá motivo para os vizinhos, a gente dá motivo, onde a gente passa, a gente dá motivo. A gente dá motivo para os irmãos falar da gente. Mas eu queria que você entendesse isso. Eu acho que não existe uma ferramenta tão poderosa para enfraquecer uma igreja do que quando nós reunimos e começamos a falar mal. É questão de tempo que desfalece. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Dizendo, vocês sabem. Ou seja, olha, se eu estou expulsando os demônios com a autoridade de Beelzebul, já esse reino desfaz. Vocês sabem que desfaz. Vocês sabem que não tem como um demônio lutar contra o outro. Vocês sabem que se isso acontecer, é isso que Jesus está dizendo nesse contexto, vai desfazer já. Vocês sabem disso. Os próprios demônios sabem disso. Por isso que Jesus precisa usar um João, conhecido como o apóstolo do amor, que até então o trovão. Ele olha e diz assim, vocês serão conhecidos como os meus discípulos, quando vocês falarem uns dos outros? Quando? A gente tem até dificuldade de falar e amar uns aos outros, né, irmão? Mas se fosse para falar uns dos outros, a gente tem motivo, uma lista enorme. Mas João está dizendo, vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Mas se da mesma forma não tem uma ferramenta mais poderosa para enfraquecer um lugar, eu também creio, irmãos. Não tem uma ferramenta tão poderosa para o crescimento de um lugar, quando nós nos unimos, e nós nos unimos para cantar louvores, falar o bem uns dos outros e ser suporte uns dos outros. Porque se da mesma forma um destrói, o outro levanta, da mesma forma que um mata, o outro dá vida, da mesma forma que um leva para o buraco, o outro tira do buraco, da mesma forma que um tem poder para destruir, o outro tem poder para levantar. Da mesma forma que um tem um poder para matar, para fechar um lugar, o outro tem poder para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja do Senhor. Então nós escolhemos hoje ou ser aquele que mata, ou aquele que dá vida, ou aquele que derruba, ou aquele que levanta. Nós temos o poder para aquele que faz desfalecer, ou aquele que faz crescer. Está em nossas mãos, está em nossa boca, ao ponto de Jesus concluir esse contexto dizendo, vocês serão absorvidos por aquilo que sai da tua boca, ou vocês serão condenados por aquilo que sai pela boca de vocês. Então entenda, se um lado mata, o outro dá vida, se um lado derruba, o outro levanta. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. E nós precisamos sair daqui hoje pensando nisso. Eu sou aquele que tem enfraquecido, eu sou aquele que tem fortalecido. Eu sou aquele que tem levado à morte, eu sou aquele que tem dado vida. Porque da mesma forma que um destrói, o outro levanta, o outro dá vida, o outro restaura. O Ronaldo Lindório diz que não existe um casamento tão destruído que Deus não possa restaurar. Não tem uma igreja tão fria que Deus não possa avivar. Não tem um lugar tão destruído que Deus não possa reconstituir ou restaurar as paredes e os muros. Então entenda, ou eu posso sair daqui hoje e continuar fazendo aquilo que nem o diabo tem coragem de fazer no teu reino, ou eu saio daqui hoje fazendo aquilo que dá vida, que restaura, que une, que traz comunhão, que traz crescimento.
Aleluia! Eu posso sair daqui hoje fazendo aquilo que nem o diabo tem coragem. Mas eu posso sair daqui hoje fazendo aquilo que nem o diabo também tem coragem. É de trazer comunhão, união, crescimento no reino de Deus. É para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para a morte, Deus nos chamou para a vida e para dar vida. Feche os seus olhos agora. Eu tenho 2 minutinhos para orar com você. Eu quero aproveitar esses 2 minutinhos orando com você. Espírito Santo, talvez aquilo que eu falei chegou nos ouvidos dessa igreja, talvez. Mas eu sei que do ouvido para o coração só o Senhor é capaz de fazer. Então a minha oração nesses 2 minutos é somente essa, Jesus. Que o teu Espírito pegue daquilo que chegou nos ouvidos e leve para o coração. E se entrou alguém aqui hoje, ó Pai, que fazia isso, que levava a morte, que levava a discórdia, a contenda, vai sair daqui hoje diferente para a glória do Senhor, trazendo vida, crescimento, restauração, porque se por um lado mata, para o outro lado isso dá vida. E em nome de Jesus, Pai, é no nome do teu Filho, com a direção do teu Espírito nessa noite, é que onde nós colocarmos os nossos pés, ao invés de ter morte, ao invés de ter destruição e discórdia e desfalecimento, vai haver vida, união e comunhão para a glória do Senhor, Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Não temerei se o mar se levantar.